Desvende conosco as histórias surpreendentes de milagres e fé envolvendo São Bento, em um documentário exclusivo que irá te emocionar. Fique por dentro dessa história incrível e já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais fatos de curiosidades históricas. No ano 480, nasceu em Rusland aquele que mudaria não só a si mesmo, mas também o mundo ao seu redor. Bento foi um homem de vida honrada, marcado pela graça, e que desde pequeno já tinha um coração mais maduro do que muitos adultos eis. Desde jovem, São Bento demonstrou uma insolência revolucionária diante das práticas da sociedade em que vivia, recusou-se a seguir o caminho de luxo e vaidade comum entre os jovens de sua época, optando ao invés disso por dedicar-se à oração e aos estudos das escrituras sagradas. Sua convicção e resistência às tentações do mundo o destacavam como um exemplo de virtude e firmeza espiritual para aqueles ao seu redor, tornando-o alvo de admiração, mas também de inveja por parte daqueles que não compreendiam sua devoção. Após ter fugido da superficialidade da sociedade romana, São Bento se viu diante de um desafio sem precedentes: encontrar seu verdadeiro propósito e caminho espiritual na solidão das montanhas. Longe das distrações do mundo, ele mergulhou ainda mais fundo em suas reflexões e práticas espirituais. Cada passo, cada momento de introspecção o levava a compreender a importância de sua missão na Terra. Foi nesse retiro solitário que Bento teve a revelação de que sua vida seria dedicada não apenas à oração e ao estudo, mas também à criação de um legado que transformaria para sempre o conceito de disciplina e vida monástica no Ocidente. Após ter percorrido longos dias em oração nas montanhas, São Bento decidiu explorar uma trilha desconhecida que o levou a um antigo mosteiro abandonado lá. Encontrou um vaso em pedaços no chão, símbolo do abandono que assolava aquele lugar sagrado. Com um gesto de devoção e fé, São Bento simplesmente tocou os cacos do vaso, que milagrosamente se uniram diante dos olhos atônitos dos presentes. O ato de restauração não apenas surpreendeu a todos, mas também marcou o início da saga de milagres e redenção atribuídos a São Bento. A fama dos milagres de São Bento se espalhou como fogo em palha seca, alcançando vilarejos distantes e despertando a curiosidade de almas sedentas por fé e esperança. Os relatos sobre sua capacidade de realizar prodígios e curas impressionantes ecoavam pelas montanhas e vales, atraindo cada vez mais buscadores espirituais para testemunharem o poder divino em ação. Nas proximidades do antigo mosteiro onde São Bento havia restaurado o vaso quebrado, surgiram tendas improvisadas para abrigar os peregrinos que ansiavam por um vislumbre do santo. A aura de reverência e admiração em torno de Bento crescia a cada dia, transformando-o em uma figura venerada não apenas entre os locais, mas também entre viajantes vindos de terras distantes em busca de testemunhar pessoalmente os milagres atribuídos ao abade beneditino. São Bento, após ter experimentado os milagres divinos em sua vida e testemunhado a fé inabalável dos que o seguiam, sentiu um chamado ainda maior. Com o intuito de propagar os ensinamentos e valores que nortearam sua jornada espiritual, Bento estabeleceu regras que balizariam o modo de vida dentro dos monastérios beneditinos. Sua filosofia era simples, mas poderosa: equilibrar a oração e o trabalho, a disciplina e a compaixão, buscando sempre a harmonia entre o servir a Deus e servir aos homens. Essas diretrizes não apenas moldaram uma nova forma de viver em comunidade religiosa, mas também se tornaram um legado vivo que ecoava através dos séculos, influenciando não só as gerações futuras de monges beneditinos, mas também toda uma cultura ocidental baseada nos valores da humildade, do respeito mútuo e da dedicação ao bem comum. O legado de São Bento transcende gerações e fronteiras, permeando não apenas o ambiente monástico, mas também influenciando diversas áreas da sociedade. Seu exemplo de vida pautado pela disciplina, humildade e busca pela comunhão com o divino ecoa não apenas nos corredores dos mosteiros,
mas ressoa em corações sedentos por paz e transcendência ao redor do mundo. A filosofia beneditina propagada por Bento tornou-se um farol para aqueles que veem na simplicidade a essência da verdadeira grandeza. A devoção a São Bento ultrapassou as barreiras do tempo, transformando-se em símbolo de resiliência, sabedoria e compaixão para todos aqueles que buscam seguir seus passos e encontrar inspiração em sua jornada espiritual. As profecias feitas por São Bento, registradas em manuscritos preservados ao longo dos séculos, revelaram aspectos surpreendentes do futuro. Entre essas profecias, destacam-se visões sobre um período de transformações na sociedade, que resultariam em despertar espiritual e renovação cultural. São Bento previu a disseminação da ordem beneditina por terras distantes e a influência positiva que seus discípulos exerceriam sobre comunidades inteiras. Além disso, suas palavras proféticas ressoaram até os dias atuais, orientando gerações sucessivas de monges beneditinos a viverem em consonância com os preceitos da fé e da caridade. O legado profético de São Bento transcendeu fronteiras temporais, consolidando seu papel como notável visionário e mensageiro dos desígnios divinos. Ao longo dos séculos, a influência de São Bento se estendeu para além dos muros dos mosteiros, adentrando em diversas esferas da sociedade. Seus ensinamentos sobre equilíbrio entre oração e trabalho, disciplina e compaixão, ressoam até os dias atuais, inspirando líderes em diferentes áreas a buscarem um caminho de integridade e dedicação ao bem comum. O legado de São Bento não se limita apenas ao ambiente religioso, mas transcende fronteiras culturais e ideológicas, servindo como guia para aqueles que buscam viver com autenticidade e nobreza de espírito. Sua filosofia beneditina continua a ecoar como um farol de sabedoria, em um mundo constantemente desafiado pela mudança e adversidades. A presença espiritual de São Bento transcende o tempo e o espaço, manifestando-se em momentos de aflição e esperança. Ao longo dos séculos, relatos de intervenções milagrosas atribuídas a ele continuam a ecoar entre os fiéis, inspirando confiança e devoção mesmo nos tempos mais sombrios. Sua influência se faz sentir não apenas nos mosteiros beneditinos, mas também nas vidas daqueles que buscam conforto espiritual e proteção divina. A devoção a São Bento tornou-se um refúgio para os necessitados, um bálsamo para os aflitos e uma luz na escuridão para os desesperançados, mostrando que sua presença continua viva e atuante na vida daqueles que clamam por sua intercessão. Ao contemplar o legado deixado por São Bento ao longo dos séculos, somos instigados a refletir sobre a perenidade de suas lições e a universalidade de seus valores. A sabedoria milenar do abade beneditino ecoa através do tempo, como um fio condutor que conecta gerações passadas, presentes e futuras em uma teia de princípios éticos e espirituais. Seus ensinamentos sobre humildade, simplicidade e dedicação ao próximo ressoam em corações sedentos por compaixão e compreensão. Que a luz de São Bento continue a iluminar os caminhos daqueles que buscam ser guiados pela força da fé e pelo exemplo de um homem cuja vida se transformou em um testemunho vivo da presença divina no mundo. Se encante com a história extraordinária de São Bento e descubra como sua trajetória impactou para sempre a história da humanidade. Música que os ensinamentos e milagres de São Bento continuem nos inspirando e guiando por toda a eternidade. Agradeço por embarcar nessa jornada histórica conosco. Até o próximo vídeo.